Olá, meus irmãos. Nós estamos aqui dando uma pincelada sobre a vida de Jeremias, uma vida com excelência. E hoje eu quero falar sobre antes. Por que antes? Primeiro vamos no texto, que daí você vai entender. Jeremias, capítulo 1, verso 5, que diz assim: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e te constituí profeta às nações. As escrituras, ela nos diz que o ser humano ele não é capaz de acrescentar 1 milímetro à sua estatura. É incapaz, né, de adicionar qualquer meio de unidade ao seu potencial de amar, de acelerar, ou qualquer outro meio ou ritmo que possa falar assim, esse fulano é mais maduro, entendeu? Ou fulano cresceu rápido porque ele comeu mais. Não tem nada a ver disso. A Bíblia diz que nós não somos capazes. A nossa vida, ela escapa do nosso domínio. Nós vivemos nos tempos controlados pela mídia, no qual as únicas notícias consideradas dignas de atenção, merecedoras das grandes manchetes, são as desgraças, são as dores, são as falcatruas. A gente vive numa sociedade tão capitalista que cada pessoa é avaliada pelo seu potencial econômico. Tempo significa dinheiro. Se você tem, você é alguma coisa. Não é o contrário, né? Eu sou, aí por consequência eu tenho. Não, você tem, então você é. Para ouvir as pessoas, saber de onde vem, para onde vai, como está seu dia, acabou sendo um artigo de luxo. Não se pergunta mais isso para as pessoas. Mas eu já ouvi falar assim, você encontra pastores, alguns, e em vez de perguntar como você está, você pergunta, e aí, a igreja, como é que está? Pergunta por mim. Aí se você quer saber como Deus está tratando a igreja dele, é outra coisa. As pessoas perguntam, e aí o seu comércio, como é que tá? Não pergunta de você, não quer saber de você. Então perguntar como é que as pessoas estão, para onde vem, para onde vai, aquela conversa boa, de conteúdo, acabou virando artigo de luxo. Quando investimos tempo na vida das pessoas, percebemos que elas, como nós, elas têm várias camadas e cada uma delas é complexa e é importante no que nós somos. Não podemos deixar de lado o antes. O antes. O agora tem pouco significado se a gente não olhar para o antes. O presente é uma fatia muito fina de quem nós somos. Se não olharmos para o nosso antes, nós perdemos o agora, nós perdemos o presente. É por isso que aqueles que escrevem as biografias, as histórias da vida das pessoas, os biógrafos, ele investiga a fundo os arquivos da família. É por isso que os psicólogos, eles trazem à tona memórias reprimidas, questionam as vivências, os sentimentos lá da infância. O antes é o sistema raiz do agora que é visível. A nossa vida não pode ser lida da mesma forma que a gente lê um jornal, as notícias mais recentes. A nossa vida é como se fosse um romance, sabe? Aquele de 300 páginas, 500 páginas, aquele negócio desse tamanho. Porque ela tem personagens, é complexa, tem desenvolvimento, tem em cada parágrafo, tem palavras, expressões, isso é vida, isso é complexo, isso é maravilhoso, extremamente profundo. Mas por que a gente está falando disso? Qual é, né, o tchan? Por que a gente está falando disso? Porque a gente quer conhecer Jeremias. Mas pouca coisa é revelada para nós sobre a vida de Jeremias. A gente tem 3 dados históricos extremamente simples, né? O nome do pai, que é Ilquias, a vocação de sacerdote e o local do nascimento, Anatote. Mas a gente quer saber mais, e sem informação suficiente,
como é que a gente pode ter uma compreensão maior de quem era Jeremias? A gente quer conhecer as condições socioeconômicas de Anatote, para que a gente possa entender como é que foi essa influência que Jeremias tinha tão forte na vida dele, para ele lutar tanto por justiça. A gente gostaria de conhecer a personalidade, a característica do pai, né? Para avaliar essa complexa vida emocional do filho. Jeremias era um homem de muita tenacidade. Tenacidade, era um homem obstinado, perseverante, resistente. Será que isso não tinha a ver com a mãe dele? Será que a mãe dele não ensinou isso para ele? Precisamos conhecer os métodos de ensino utilizados pelos sábios da época para ver o que Jeremias pregava, se aquilo era original ou era vindo desses sábios, sabe, dos seus professores. Às vezes você fala muito do que seu professor falou porque te impactou muito, né? Será que era isso? A gente queria muito que tivesse assim um manuscrito daqueles antigos descobertos assim para falar sobre isso. A gente queria dar uma olhada na televisão e ver que houve uma escavação arqueológica e naquela escavação tivesse todas as informações a respeito de Jeremias, da sua vida pessoal, ministerial. Mas em vez de sabermos o que os pais de Jeremias estavam fazendo, nós somos informados o que Deus estava fazendo. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. Esse é o primeiro movimento. Antes de Jeremias conhecer a Deus, Deus o conhecia. E isso muda completamente tudo o que nós pensamos de Deus, sobre Deus e sobre nós. Achamos que Deus é um objeto sobre o qual a gente tem assim muita pergunta. Sentimos curiosidade a respeito de Deus, ou só eu que sinto curiosidade, eu acredito que você também. A gente formula questões, a gente lê dezenas de livros a respeito de Deus, discutimos com as outras pessoas a respeito de Deus, às vezes discussão até calorosa mesmo. E alguns vão na igreja de tempos em tempos para saber como é que Deus está. Só que na realidade da nossa vida com Deus, muito antes de começarmos a fazer perguntas sobre Deus, ele já não questionava. Ele já tinha pergunta para a gente. Antes da nossa mente transpassar ali o pensamento de que Deus seria importante, ele nos deu importância. Antes da gente pensar que Deus era importante na nossa vida, nós já éramos importantes para ele. Deus nos conhecia antes de sermos concebidos no útero da nossa mãe. Somos conhecidos antes de conhecer. Olha que coisa incrível. E essa percepção nos leva a um resultado prático. A gente não mais corre sem direção, tomado pelo pânico e pela ansiedade, procurando respostas pela vida. Nossa vida não é mais um quebra-cabeça que precisa ser montado, de vez em quando perde algumas peças. Nossa vida é uma jornada, uma corrida, mas é para Deus, para que nos conhece e nos revela a verdade sobre nossa vida. O erro primário que cometemos é contar conosco mesmo, em vez de contar com Deus. Ele é o centro no qual toda a vida se desenvolve. Se nós usarmos nosso ego como centro, a partir do qual nós estabelecemos o rumo da nossa vida, a gente vai viver fora do centro. Quero fazer um parêntese aqui para você. Antes de qualquer coisa, Deus chama. Antes de você entender quem era Deus, Deus já te amava. Antes que você entendesse que você tinha que pedir perdão por qualquer coisa na sua vida, Deus te amava. Paulo fala isso, que Deus nos ama antes mesmo do reconhecimento de que nós éramos pecadores. Deus nos ama. É isso que ele está falando para Jeremias, é isso que ele falou através de Paulo.
Você, ser humano que me escuta, é amado muito antes de você saber disso. Muito antes. Deus te ama independente das circunstâncias ou situações. Ele continua te amando. Nós crescemos em direção a uma vida que já foi preparada para nós. Chegamos a relacionamentos complexos, que incluem desejos e destinos que já estão em pleno desenvolvimento e a gente é introduzido nisso. Se formos viver de forma apropriada, nós devemos ter consciência de que estamos dentro de um contexto histórico que já está em curso e que não será concluído por você, mas por Deus. A coisa está acontecendo e a gente chega e Deus vai, vamos, vamos, vamos. É assim que funciona. A minha identidade não tem início quando eu começo a compreender quem eu sou. Há algo anterior, o antes, que me leva a refletir sobre mim e o que Deus pensa a meu respeito. Amor. Amor. Isso significa que tudo que eu imagino e sinto é por natureza uma resposta a ninguém mais a não ser Deus. Eu nunca digo a primeira palavra, jamais executo o primeiro movimento. Ele sempre vem dele para mim e depois de mim para ele. A vida de Jeremias não começou com ele. Ele entrou no mundo no qual as partes essenciais da sua existência já eram uma história, já estava ali. A mesma coisa é com a gente. Entramos na vida dentro de uma história que já está caminhando há milênios. Graças a Deus que Ele é paciente e nos dá instruções para caminhar. E dentro dessa história maravilhosa que já está em curso, e essas instruções estão na sua palavra. Nunca se esqueça que existe um antes. Dê valor ao antes, porque o que nós vivemos aqui é graças ao que foi. E o que viveremos lá é graças do que estamos aqui. Entende? É meio complexo, é meio louco, mas a realidade é, o nosso antes foi construído e reflete no hoje. O amanhã é reflexo do hoje. Entende? Lei da semeadura, você planta, você colhe. O antes, o hoje e o amanhã. E não se esqueça, porque isso é muito importante. Antes, hoje e amanhã, Deus te ama. Muito, profundamente. Antes mesmo que você reconhecesse que você era um pecador, uma pecadora. Deus abençoe sua vida e até semana que vem.